Olá, bom dia. Meu nome é Yuri Rosa e eu vou estar conduzindo este primeiro vídeo explicativo, respondendo às perguntas solicitadas no trabalho prático 1 da disciplina Laboratório de Automação Industrial 1. Nosso grupo é composto pelo Alexandre Caldeira, Guilherme Almeida e eu, Yuri Rosa. Falando primeiro sobre a partida direta, note que para operar o motor, é necessário que os terminais U1, V1, W1 eles estejam devidamente energizados. Para isso, a gente precisa fechar os contatos 1, 2, 3, 4 e 5, 6 através do contator K100. Isso enquanto o motor ele estiver funcionando, isso vai ser possível se a bobina ali nos terminais A1 e A2 ela estiver alimentada. É fácil notar que a alimentação dessa bobina, ela é dada por um circuito composto de contatores em série, S200, o stop, FT100, proteção térmica, e S300, o start, e um contato auxiliar que é o de K100. Se, por exemplo, nessa figura à direita, eu aciono o botão S1, o motor ele irá girar no sentido anti-horário, mas quando eu aperto o botão S2, o intertravamento do mesmo ele vai desligar a linha do contator K1 e energizar o K2, invertendo o sentido de giro. E aí a gente tem a partida de motores com reversão. De forma geral, no primeiro momento, então, é necessário realizar a energização do comando através do disjuntor. A imagem ela aí mostra um diagrama para a partida reversora com contator. Ao acionar o botão S1 ali, novamente ele vai acionar o motor no sentido de giro anti-horário. Quando eu apertar S0 para desligar o motor e em seguida apertar S2, a gente pode reverter a rotação do motor. Como destacado ali, a gente tem uma parte na outra imagem, na imagem anterior, a gente tem uma parte de potência que é composta pelos motores relés, fusíveis e disjuntores, e também a parte de comando composta por sinalizadores, botoeiras e contatos abertos, normalmente abertos. Para um motor trifásico, a partida é feita de modo análogo, É necessário uma alimentação trifásica ligada ao motor. O sentido de giro também pode ser modificado. Para isso é necessário inverter as conexões das fases U1 e W1. Essa troca de fases ela altera o sentido de campo girante no estator, mudando o sentido de giro do rotor. É importante deixar claro que para um motor trifásico, é necessário o intertravamento do circuito de comando. Os dois tipos de partida, direta e reversa, elas não podem ser ativadas, simultaneamente. Antes de falar sobre curva torque corrente, corrente torque RPM, perdão, é preciso entender o princípio de funcionamento do motor, os dois principais componentes do motor eles são o rotor e o estator. O rotor é a parte do motor que gira em torno do seu próprio eixo, de forma a produzir movimentos de rotação. Ele é o núcleo ferromagnético que, onde a gente induz, uma corrente que irá se movimentar sem a presença de nenhum tipo de cabo, que gera eletroímãs e nem de um ímã permanente. O estator, por sua vez, ele é a parte do motor elétrico que se mantém fixa, mantém fixa a carcaça de um motor e tem por função conduzir o fluxo magnético. É nele que estão as bobinas que geram o campo magnético que força o movimento do motor. Entrando mais a fundo no princípio de funcionamento então, de motores trifásicos, o principal a se dizer aqui é sobre o seu modo de operação. A operação do motor de indução trifásica ela é baseada no princípio de acoplamento eletromagnético, entre o estator e o rotor, já que há uma interação eletromagnética entre o campo rotativo do estator e a corrente induzida nas barras do rotor, quando essas duas são cortadas pelo campo girante. Uma vez que os enrolamentos de cada fase eles são separados por 120 graus um do outro, um campo magnético girante ele vai ser gerado ali. Sendo que quando a gente alimenta esses enrolamentos com o sistema trifásico, as correntes elas irão originar seus respectivos campos magnéticos, também espaçados entre si por 120 graus. A composição do campo gerado pela corrente induzida no rotor, ela com o campo girante do estator, ela resulta em uma força de origem magnética que gera um torque no eixo do motor. O que isso faz com que o rotor
passe a girar, né, na direção do rotor campo magnético, e se o torque for suficiente para superar o torque resistível aplicado no eixo, o rotor ele começa a girar também. Assim, a gente tem que a energia elétrica fornecida ali pela rede ao estator, ela vai ser convertida em energia mecânica através do eixo do motor. Com isso aí em mente, a gente pode dar foco aqui agora na curva corrente torque RPM, né? Ali a gente consegue ver que o rotor, né, em movimento, ele não atinge a velocidade síncrona, porque um rotor girando na mesma velocidade do campo girante, ele não vai perceber a variação do campo. Assim, a gente não tem nenhuma tensão induzida para gerar torque suficiente, né, para manter o rotor girando. Em vista disso aí, o rotor ele sempre vai encontrar uma velocidade abaixo da síncrona. E é por esse efeito aí, né, que ele recebe o nome de motor assíncrono. Outra coisa interessante também é que o percentual da diferença de velocidade do motor, né, em relação à síncrona, ele é chamado de escorregamento, como mostrado na figura ali. E ele é geralmente de 2%. É válido salientar que caso a carga do motor ela seja muito aumentada, ele perde rotação até que não consiga se recuperar mais, né? Dado que a velocidade é inversamente proporcional à corrente, né? Ou seja, quando a velocidade do motor ela é menor, né? A corrente é maior. Logo, quando a gente tem uma corrente alta, a gente vai ter ali uma indicação de sobrecarga do motor. Para evitar essa sobrecarga no motor, a gente pode fazer usos, né, de alguns dispositivos, sendo alguns deles disjuntores, relés térmicos, relés falta de fase, sinalizadores, etc. No caso do disjuntor, por exemplo, né, ele é um dispositivo eletromecânico de proteção de rede elétrica. Né? Ele funciona como uma chave para interromper a passagem de corrente para o sistema. E quando a gente faz um dimensionamento correto desse disjuntor, né, sempre que houver uma sobrecarga, pico de corrente ou então curto-circuito, ele vai interromper a passagem de corrente, evitando que o sistema seja comprometido. Outro elemento bastante útil, né, são os relés térmicos, que tem o papel de proteger o sistema quando houver sobrecarga, ou seja, ele protege o motor de uma corrente de sobrecarga. E além disso, são projetados para interromper quando uma das fases não estiver funcionando também, impedindo que o motor funcione com a corrente maior do que o projetado. Um outro dispositivo interessante é o disjuntor motor. Esse disjuntor motor, ele é um dispositivo criado para proteger o motor de todas as falhas que ele pode apresentar. Como o motor elétrico ele é formado por diversos componentes, né, a gente precisa estar protegendo ele sempre. Então esse disjuntor motor aí, ele é capaz de proteger o motor de sobrecarga, curto-circuito e também falta de fase, né? E sobre falta de fase, por exemplo, né, a gente tem ali o relé falta de fase, que são muito utilizados na proteção de motores trifásicos. Né? Eles são bem rápidos e muito precisos na identificação de falta de fase e impede que o motor sofra danos. Por fim, né, acho que é importante falar também de sinalizadores, pois são indispensáveis em quadros elétricos. Né? Eles podem ser luminosos ou sonoros e podem indicar alguma falha que esteja ocorrendo, ou simplesmente mostrar o correto funcionamento do sistema. É importante falar também, né, que sempre que a gente for ligar um motor, né, passar a energizar isso, é importante que a gente tenha feito as devidas proteções, né, utilizar todos esses equipamentos aí que foram mencionados. No mais é isso, e qualquer dúvida, né, pode entrar em contato. Foi enviado também aí 2 arquivos, né, formato CAD, com extensão CAD, com com os diagramas que foram utilizados no slide e solicitados pelo professor na questão 2 e 3.